Olá, galera! Voltando aqui para a nossa aula de ligações químicas, vamos começar falando um pouquinho agora sobre a ligação iônica. Essa ligação é bastante importante, a gente vai ver a definição dela, vamos mostrar como a gente monta uma substância iônica. Bem tranquilo. Vamos lá. A ligação iônica, então, como o próprio nome diz, ela é realizada entre íons. Nós já vimos nas outras aulas o que são íons, então são formadas por cátions, que são os íons que têm carga positiva, e pelos ânions, que são os íons de carga negativa. E ela envolve doação e recebimento de elétrons. Então fique ligado, acabei de falar aí na primeira aula, a gente começou a falar sobre essa questão de alguns átomos eles terem tendência em doar e outros átomos tendência de receber elétrons. Para quê? Para alcançarem lá o octeto, os 8 elétrons na camada de valência. Então, essa ligação iônica, ela comumente vai ocorrer entre metal e ametal, ou entre o metal e o hidrogênio. Isso aí quase não cai no vestibular, são os hidretos que nós chamamos. O mais importante são esses caras aqui, o metal e o ametal. Vamos dar de novo uma olhada naquela tabela periódica que eu acabei de mostrar para vocês na aula anterior. É o seguinte: aqui em metais, principalmente, nós temos os metais alcalinos da família 1A, metais alcalinos terrosos da família 2A. Aqui tem os metais de transição, que não são tão importantes assim na hora da ligação iônica. E temos aqui os ametais, que estão em amarelinho. Então, as ligações iônicas, elas vão se formar justamente por meio da ligação entre metais e ametais. Nós acabamos de falar que os metais, eles têm ou 1 ou 2 elétrons, aqui nesses casos, na última camada de valência. Enquanto, por exemplo, aqui os caras da família 6A e 7A, isso, pessoal, porque são os mais importantes, tá? São os mais comuns de caírem no vestibular. São a família 1A e 2A, 6 e 7A, em se tratando de ligação iônica. Por quê? Nesses dois casos aqui, como eles têm 1 e 2 elétrons na última camada, eles têm tendência a doar esses elétrons, e aí eles vão conseguir a camada imediatamente anterior, que já tem 8 elétrons, então tranquilo alcançar a regra do octeto. E para esses caras aqui, 6A e 7A, eles precisam conseguir 2 eletronzinhos aqui nesse caso e 1 eletronzinho nesse caso. Então, eles têm tendência a receber esses elétrons para conseguirem ficar com os 8 elétrons na última camada e garantir a estabilidade deles. Então, é por isso que a ligação iônica ocorre entre metal e ametal, porque o metal ele tem tendência a doar elétrons, enquanto o ametal ele tem tendência a receber elétrons. E justamente a ligação iônica envolve a doação e o recebimento desses elétrons. Bom, vamos montar aqui alguns exemplos de ligação iônica. Pessoal, prestem bastante atenção que essa é a primeira aula que a gente começa a montar algumas substâncias, a montar moléculas. Mas é bem tranquilo, a galera tem muita dificuldade nisso, mas é muito tranquilo. Vamos ver. Aqui nós vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é a ligação entre o sódio e o bromo. Se a gente olhar lá na tabela periódica, o sódio ele é da família 1A. E o bromo ele é um halogênio, portanto, é da família 7A. Pessoal, no Enem, eles não vão te pedir para cobrar, para informar o que é aquela molécula. Dê a estrutura da molécula tal. Muito difícil isso acontecer. Mas, ao longo do nosso treinamento, nós vamos escrever várias moléculas, várias substâncias, fazer muito exercício, então isso já vai ficar na nossa mente. Nós vamos aprender na aula de Química Inorgânica como montar direitinho, nomear cada substância, cada molécula, então fiquem bem tranquilos. Isso aqui é só o início para a gente realmente começar o nosso estudo da química. Bom, então, o que vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa fórmula na fórmula de Lewis. Fiquem tranquilos que a gente também vai ver isso. O que a fórmula de Lewis fala? Se você coloca lá o símbolo, o elemento lá do sódio, e ele, como é da família 1A, significa que ele tem 1 elétron na última camada. Então, a gente vai lá e desenha aqui um elétronzinho. Pode ser por bolinha, pode ser xizinho, o que você quiser. E o bromo é da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, a gente vai lá e faz os 7 elétrons que ele tem. 4, 5, 6 e 7. Então, o que isso significa?
que aqui eu preciso ter 7 elétrons para completar o meu octeto, e aqui eu preciso só mais um. Só que é muito mais fácil, como a gente falou, ele liberar esse elétron aqui e ficar com a camada que ele tem antes, que já tem 8 elétrons, do que ele conseguir 7 elétrons. É muito mais energia necessária nesse caso. E para o bromo, é muito mais fácil também conseguir um elétronzinho aqui do que ele ter que doar todos os 7 dele. Então, para isso, bem simples. Vai justamente sair esse elétron aqui do sódio e vai partir para o bromo. Pronto. Aqui está a ligação iônica feita. Vai ser justamente isso. A gente vai formar o sódio mais o NOx mais 1. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Significa que ele ficou positivo de 1. O elétron tem carga negativa. Se ele está doando, significa que ele está menos negativo. Então, o que significa que ele ganhou uma carguinha positiva ali. Não porque recebeu próton, galera. A gente nunca tem movimentação de prótons. Sempre o que vai acontecer é movimentação, a transferência de elétrons. Lembre-se que o próton está lá no núcleo, a gente não consegue tirar ele de lá. Então, isso é só uma simbologia informando que o sódio perdeu um elétron. Então, ele ficou menos negativo, ou seja, mais positivo. E o bromo, ele acabou ganhando um elétron. Então, ele ficou mais negativo ainda. Ele tem um elétron a mais agora. Então, aqui é bem tranquilo na hora da gente montar essa estrutura. Por quê? Nós temos o sódio mais e o Br menos. Olha aqui, a gente pode tanto colocar assim, como pode colocar o número 1zinho, que está implícito aqui, não tem problema nenhum. Na hora da gente montar essa molécula, a gente faz um xizinho. Vou colocar de outra cor para facilitar. Para a gente saber quantos átomos a gente vai usar para fazer aquela fórmula ali. E aqui nós temos um só, e aqui também nós temos um só. Significa que nós temos o brometo de sódio, assim, NaBr. Viu como é que é tranquilo? Então, primeira coisa é você colocar, identificar de onde ele é, a estrutura, colocar o último elétron e fazer a doação e montar a molécula. Vamos agora para um outro exemplo aqui bem bacana, que é a ligação entre magnésio e o cloro. O magnésio, ele é da família 2A. Então, significa que ele tem 2 elétrons na última camada, então nós já vamos colocar ele aqui com 2 elétronzinhos na última camada. O cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada, então a gente também escreve os 7 elétrons que ele tem. E aí o que vai ser mais fácil? O magnésio, ele é um metal alcalino terroso, então é bem mais fácil ele ceder esses elétrons aqui. E o cloreto também está precisando de um carinha aqui. Mas olha só que bacana. Eu tenho 2 elétrons para doar aqui. Só que eu só tenho um para receber. E aí, o que a gente faz? Vai ficar aqui sobrando um? Não, a química é perfeita. A gente vai usar mais um cloro aqui para formar essa substância bem bacana. Então, agora sim, ó, eu preciso de um elétron aqui, preciso de um elétron aqui e preciso doar esses 2. Então, perfeito. Cada um vai para um. Pronto, aqui, ó. Maravilha. Então, como que ficou? O magnésio, ele perdeu 2 elétrons. Então, significa que ele ficou positivo de 2. E o cloro, ele ganhou um elétron. Então, ele ficou Cl-. Só que olha só que bacana a gente ver. Se a gente não conseguiu ver dessa forma, a gente pode fazer da outra, que é o magnésio, ele é mais 2, e aí eu formei um Cl-. Só que na hora de eu montar a estrutura e eu faço o xizinho, esse 2 vem aqui para baixo e esse 1 vem para cá. Então, como que ficou a nossa estrutura? Nossa fórmula molecular MgCl2. Pronto. Essa aqui é a fórmula do cloreto de magnésio. Beleza, galera? Bem tranquilo, né? É isso aí. Agora nos vemos na próxima aula de ligações covalentes. Até lá!